E Mas eu ali, me lembro de uma coisa, ah, eu me lembro de uma coisa, que você contou uma obra, essa obra ficou no tempo da fitinha ainda. Lembra da fitinha? O pessoal gravava a fitinha? No tempo da fitinha, eu me lembro que eu comecei a conhecer o Rudinei Anjo Loiro de Cajati quando ele contou uma obra de um grande amigo nosso da época, que era o cooperador de jovem mais top do mundo. Você vai saber. Que opa, ele pregou sobre o HIV. opa, Lembra, não? quem que é, meu Deus? São tantos irmãos. Cooperador de Djalma do Paraguaçu. Ah, inesquecível, inesquecível. Essa obra que você contou, eu acho que foi que deu aquele impulso no, Sim, na sua trajetória de homem de Deus. Depois nós vamos chegar até o ministério. Mas na sua trajetória de homem de Deus, quando você contou aquela obra que você entrou lá dentro e ele pregou a transfusão do sangue, aquela coisa. sim. Dá uma palhinha para nós como que é isso. Bom, Não... 1995, eu senti alguns sintomas e já estava um pouco debilitado, recorri à ciência e foi comprovado documentalmente e cientificamente que eu era portador do vírus HIV no ano de 95. E aquilo me abalou muito, porque era um tempo que a enfermidade ainda estava sendo pouco explorada em relação à parte da ciência e em relação também à parte pública, né? Praticamente não se ouvia falar muito. E quando se ouvia dizer, se ouvia falar de homens famosos, como cantores famosos, que morreram com essa enfermidade, e aquilo me atemorizou muito. E quando eu peguei meus resultados, naquele momento, né, eu peguei os resultados, o médico me explicou toda a situação, como que eu deveria agir, qual eram os medicamentos que eu deveria usar. O coquetel, para você ter uma ideia, não existia no Brasil ainda, só nos Estados Unidos. O coquetel para ampliar, né, os seus dias de vida, te dar mais condições de você ter uma robustez em saúde. Bom, resumidamente, a gente encarou aquele quadro, nós encaramos aquele quadro difícil, e eu me lembro até hoje que eu peguei os exames, saí para a rua, e quando olhei aqueles exames, uma voz falou para mim: se mata agora, se joga embaixo desse ônibus que está passando na avenida, porque você acabou com a tua vida e com a vida da tua família. E naquele momento de loucura, em que o inimigo das nossas almas aproveitou a nossa fragilidade, eu senti como se uma tocha do altar de Deus caísse na minha cabeça. Glória a Deus. Meu coração se encheu de fervor e do outro lado eu escutei claramente: você não crê no Deus que fez os céus e fez a terra? Ele tem poder em trocar o teu sangue e fazer um milagre. E eu cheguei na casa dos meus pais, expus aquela situação. Imagina, irmão Isaías, a família chorando, todos chorando. Só que naquela noite, lembro até hoje, uma quinta-feira, no Jardim Santa Terezinha, na comum dos meus pais, irmão Josué, cooperador oficial, até hoje, inclusive, é cooperador oficial. Entrei na igreja, falei: vamos buscar a palavra. E pedi um sinal, Senhor. Falei: Senhor, dá-me um sinal. Se tu estás comigo nesta enfermidade, independe da libertação. Só confirma se tu estás comigo e se tu vai me libertar ou não. Se for me libertar, envia o teu servo, irmão de Djalma, para estar nesse culto hoje à noite. E que ele Meu pregue Deus. a palavra e aponte para mim. Então era um pedido de sinal praticamente impossível aos meus olhos e aos nossos olhos. E o que ocorreu, que o culto foi decorrendo o culto, o irmão Josué atendendo, os hinos, oração, testemunho, palavra. Quando chegou a hora da palavra, o irmão Josué estava abrindo a Bíblia para pregar. Eu olho para o lado da porta, no pórtico da igreja. Quem está chegando? Correndo, irmão de Djalma, saudoso irmão de Djalma do Paraguaçu. Quando eu vi aquela cena, eu já comecei a chorar e falei: Deus, Deus ouviu o meu pedido. E ele entrou e o irmão Josué olhou para ele e falou: Irmandade, eu estou até sem jeito de anunciar, mas o irmão de Djalma acabou de chegar. Por certo, né? Ele Chega tem, aqui um recado. tem a palavra, né? Ele falou: já estou com ela. Não deixou nem a Bíblia no banco, já subiu direto. Já subiu direto e falou: olha, eu estava passando na Vila Aricanduva e Deus falou para mim: olha para o teu lado esquerdo. Eu vi a congregação acesa e Deus falou: sobe, prega o cego de Jericó, que eu vou trocar o sangue de alguém. E ele pregou a palavra, o cego de Jericó, e dado o momento da palavra, eu estava no meio dos músicos,
ele pregava assim: eu vou fazer uma obra na tua vida, diz o Senhor, e o mundo vai te conhecer. E através disso, você vai levar minha palavra onde você pisar a planta dos teus pés. O homem já consegue fazer a troca, a transfusão do coração, consegue fazer a operação dos rins. Mas o teu problema hoje, o homem não pode resolver. Só eu consigo. O teu problema é no sangue. E é uma enfermidade incurável. E você que está aí, loirinho, no meio dos músicos, o Senhor te diz: eu vou trocar o teu sangue e você vai glorificar o meu nome. Naquele momento, eu não sei te explicar, irmão Isaías, o que eu senti. Eu, como se fugisse do meu corpo, estivesse em outra órbita e me encontrasse com uma realidade incorruptível e imortal. E a partir daquele momento, todos os dias, eu saía nas ruas dizendo: eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Se descesse um anjo do céu e dissesse para mim: olha, você não vai ser curado, eu não acreditava no anjo, porque a voz de Deus foi muito clara e muito forte. E eu fui alimentando aquela fé dentro de mim todos os dias. Eu levantava às 3:30 da manhã e um dado dia à tarde, eu já estava um pouco debilitado. Eu vou contar porque nós estamos aqui porque verdadeiramente cremos no dom de Deus, né? E cremos também nos milagres de Deus. Foi quando eu estava numa tarde em casa, deitado, e eu vi um varão de branco descendo, atravessando o telhado da minha casa, com uma ampola de sangue, só que era um sangue cristalino. Ele dizia para mim: o que é sujo, sai pelos teus pés, e o que é limpo, eu unjo a tua cabeça. Da AIDS você não morre, porque dela eu já te libertei. Então eu agradeço a Deus, glória ao nome do Senhor, porque isso foi no ano de 1995. Deus trocou meu sangue, me curou do HIV, tem os exames originais até o dia de hoje, guardados e plastificados. Alguns laboratórios queriam que eu entrasse com um processo, mas eu disse: não, isso não é processo. Isso é um processo de vida entre Deus e o homem e o inferno. E nessa, Deus nos deu a vitória. E eu agradeço a Deus que depois disso, minha esposa ficou gestante, nasceu a minha filha, hoje já tem 26 anos de idade, casada, e já me deu 2 netos. Então, eu estou aqui. A sua filha é a que é casada com o neto, o parente do Salvador Bueno, vice-presidente do Braz? Perfeitamente, perfeitamente. A minha filha é casada com o neto do irmão Salvador Bueno, que é o ancião, se não me engano, o vice-presidente da congregação. É o vice-presidente do Braz. O Marsola, Cláudio Marsola, com todo respeito, é o presidente e perfeito. O Salvador Bueno é o vice-presidente. Perfeitamente. Então, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Enquanto isso, os irmãos estão tecendo, escrevendo aqui bastante, irmãos, na Europa,